Amém? Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Amém? Vamos lá. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se não acharia alguma coisa, algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Presta atenção aqui. Para muitos, Jesus talvez estaria ficando louco. Por quê? Não se fala com árvore, não se fala com folhas. Mas Jesus, ele falou. Ele amaldiçoou aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E uma lição muito importante para nós, irmãos, está aqui, ó. Vá lá no Velho Testamento agora. Vamos lá no Velho Testamento agora. A partir do capítulo 23. Números. Falar o livro, perdão. Números capítulo 23. A partir do versículo 19. Números. Gênesis, Levítico, Números. Quarto livro. Amém? Diz assim: Deus não é homem para mentir, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, direi a ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Presta atenção aqui. Jesus, ele amaldiçoou. E lá em Isaías uma parte diz que a palavra de Deus, ela não volta sozinha, ela não cai por terra. Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Os discípulos ouviram isso. Muitas das vezes Jesus, ele tem falado coisas ao teu respeito que você não tem ouvido. Você já ouviu, mas você não tem crido. Você tem sido incrédulo. Continuando, volto lá para Marcos agora, Marcos 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira tu amaldiçoaste se secou. Forte isso, né, pessoal? Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, aparentemente não tinha acontecido nada com ela. Estava ali, da mesma forma. Mas no outro dia, ela estava seca. O que isso quer dizer para nós? Aquilo que Deus, ele falou para você, falou para mim, mesmo que aparentemente nada aconteça, não esteja nada acontecendo, a palavra de Deus, ela não cairá por terra. Mesmo que na hora que foi falado não surtiu efeito nenhum, a palavra de Deus não vai cair por terra. A figueira se secou. E continuando disse: Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Primeiro passo para quem quer vencer, você tem que ter a sua fé depositada em Deus. Tem pessoas que estão com sua fé depositada em uma imagem, em um demônio, numa macumba, quando na verdade a sua fé tem que estar depositada em Deus. A sua vida só vai mudar quando você depositar sua fé em Deus. Porque em verdade vos digo, versículo 23, que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser e será feito. E não duvidar no seu coração. Tem pessoas que estão duvidando daquilo que Deus, ele fala. Tem pessoas que não chamam a existência, que não confessam a vitória, porque não creem. Falam da boca para fora. O que diz lá em Romanos 10? Com a boca se fala e com o coração se crê. Você tem que crer nas suas palavras, porque na língua está o poder da vida e da morte. Você pode ler lá em Provérbios, entre o capítulo 18 e o capítulo 20. Você vai ver. Está bem nos finaizinhos de um desses capítulos. Você pode até dar uma verificada depois. Aquilo que você fala surte um efeito. Olha a vida de uma pessoa que só fala de derrota. Olha a vida dela, se não é só derrotada. Se não é uma pessoa derrotada. Por quê? Ela está crendo naquilo que ela está falando. Aquilo que você fala, irmão, tem poder. Talvez a tua vida não vai para frente porque você só confessa o que é errado, aquilo que é mal. A tua vida só não vai para frente porque vira e mexe você está amaldiçoando a você mesmo. Ao invés de amaldiçoar o problema, ao invés de amaldiçoar a causa,
que está te perturbando, aquilo que o diabo impôs. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Não duvide. Creia que as tuas palavras têm poder. Chame a existência daquilo que não existe. Você tem que o quê? A minha vida é uma bênção. Ah, mas é uma mentira. Minha vida não está sendo uma bênção. Com essa tua confissão nunca vai ser uma bênção. Deus, ele chama as coisas que não existem como se já existissem. O que é fé para você? A fé você está enxergando, você está... O problema de muitas pessoas é esse, ela anda por vista. Anda por vista. No invés de andar por fé. Não andam por fé. Você tem que enxergar com os olhos da fé, não pela vista humana. Porque pela vista humana, tua vida nunca vai mudar mesmo, não. Dependendo do caso que você tiver, sua vida vai ficar aí para sempre. É a miséria. É a doença que o médico não descobre. Sua vida vai ficar aí mesmo. Não vai para frente, aos olhos humanos. Mas aos olhos da fé, se você confessar aos olhos da fé a tua cura, que verdadeiramente Jesus já te curou, se a gente olhar lá, não está escrito que nos curará, está escrito, pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus morreu, a gente já foi sarado. Já fomos sarados. Daí tem pessoas que vêm. Como você prova que Deus chamou a existência de coisas que não existem como se já existisse? Isaías 53 é um exemplo. Isaías 53, o que diz lá? Verdadeiramente ele tomou. Jesus não havia vindo, mas Deus já falou como se ele já tivesse vindo. Deus, ele já chamou a existência daquela missão de Jesus, como se Jesus já falou da missão de Jesus antes de Jesus mesmo vir. E foi o que aconteceu. Irmão, você não vai ser curado, você está curado, você tem que tomar posse daquilo que é teu. Lá em Coríntios fala que em Cristo nós somos ricos. Você vai aceitar continuar vivendo essa vida até quando? Essa vida sem dinheiro. É a verdade, pessoal. Verdade de vez em quando machuca. Mas tem que ser verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Não gosto de enganar ninguém. Mas não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser lhe será feito. Tudo que você disser crendo, meu irmão, as suas confissões, a salvação da tua família, se você crer, vai acontecer. Por isso vos digo que tudo quando perdides orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Se você tem mágoa contra alguém, você esquece, porque a obra da fé é o amor. Se você não anda em amor, você está, desculpa a expressão, você está lascado. A prova que a obra da fé é o amor. Gálatas 5:6. Não precisa abrir não, vou ler. Porque em Jesus Cristo nem em circuncisão nem em incircuncisão tem poder algum, mas sim a fé que opera por caridade, por amor. Às vezes sua vida só está indo para trás, você até crê, mas você crê entre aspas, porque a tua fé é uma fé morta. Enquanto você não aprender a andar em amor, aprender a andar segundo a palavra de Deus, sua fé vai ser morta. Vocês estão me entendendo, pessoal? A fé, ela só vai ser ativada quando você passar a andar em amor também. A fé, ela só vai ser ativa quando você passar a ouvir e praticar a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé só vai vir quando você passar a praticar a palavra de Deus. Você tem conhecimento, não pratica, você vai chegar pro diabo e vai falar: dos meus olhos sai fogo para te queimar. Ele vai falar: dos meus sai água para apagar. É a verdade. Você vai tentar enfrentar o diabo, ele vai pisar em você, vai te humilhar. Por quê? Não andam segundo a palavra. Ande segundo a palavra. Você vai ver a manifestação de Deus em sua vida. Para finalizar a mensagem, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10.